Olha só, ouvinte, estamos aqui há 21 semanas falando sobre diversos temas que envolvem a astronomia. Mas afinal, o que é exatamente isso que recebe o nome de astronomia? Talvez você possa achar essa pergunta um tanto grosseira, principalmente vinda de um podcast de um clube de astronomia. Mas será que você realmente sabe o que de fato a astronomia faz? Ou melhor, o quanto ela é relevante ou o que faz dela uma ciência? Há quem diga que a astronomia é tão antiga quanto a própria humanidade, talvez influenciada pelas suas culturas e avanços com o tempo. Porém, é difícil dizer onde começou. Afinal, o céu sempre esteve disponível acima de nós e foi só olhar para cima para despertar curiosidade. Pontuou perfeitamente, Marco, porque a astronomia passou por muito tempo se relacionando com a humanidade através das histórias que foram contadas pelos antigos e passada de geração em geração de uma forma até poética, né, escrita nas estrelas através das constelações. E sabemos a importância das constelações para a astronomia, tanto é que tivemos um episódio totalmente dedicado a elas. As constelações, que aliás geram confusão com outra área fora do campo científico, a astrologia. Mas nem sempre foi assim, Marco. A astrologia e a astronomia, por muito tempo, caminharam juntas sem distinção, em tempos em que o método científico ainda não existia. Foi somente com Johannes Kepler, conhecido como o último astrólogo perante a academia e primeiro astrônomo profissional no século XVII, que a distinção ficou mais clara. E aí a astronomia ficou do lado da ciência, enquanto que a astrologia ficou com a pseudociência. Para ter uma estrutura de como vai ser a nossa exploração aqui, começaremos pela explicação de alguns termos que envolvem esse campo do conhecimento. Enquanto a astronomia se preocupa em compreender o movimento dos astros, os padrões e as características mensuráveis, a astrologia tenta relacionar a influência dos astros na vida humana. E os termos utilizados bagunçam a cabeça de quem não está familiarizado com todo esse mundo. Afinal, etimologicamente, o termo astrologia deveria ser estudo dos astros, assim como é com a biologia e a geologia. Já a astronomia tem uma outra origem etimológica. Pois é, Marco, por isso dizemos que se trata de uma pseudociência. A astronomia, por outro lado, tem um significado próximo à lei dos astros ou regra dos astros, com uma proximidade maior com a ciência da economia, por exemplo, que usa o mesmo sufixo, né? Economia seria a lei da casa, né? Eco de ecos. E reconhecendo então a conexão da astrologia com a astronomia, nós agora daremos um foco no nosso objeto de estudo, na ciência do cosmos, a astronomia. Com esse recorte definido aqui, agora nós vamos caminhar em direção a este campo científico de fato e que provavelmente trouxe você aqui, ouvinte, até a gente. Quais será que são as maiores dúvidas sobre esse assunto? Nós do CentauriCast fizemos um levantamento de potenciais dúvidas relacionadas à astronomia. Vimos algumas questões frequentes e resolvemos trazer aqui para todos ouvirem. Marco, uma questão curiosa que eu li no nosso levantamento foi relacionada às subdivisões. Lá falava alguma coisa de 8 ramos da astronomia. Você já ouviu falar disso? Rodrigo, eu nunca ouvi essas subdivisões aí em 8 ramos. Aliás, me soa muito restritivo ter somente 8. A astronomia pode ser subdividida em várias áreas de estudo, como a astrometria, que mapeia objetos celestes, a mecânica celeste, que analisa seus movimentos, a astrofísica, que estuda as propriedades físicas dos corpos celestes e assim segue, né? E temos a astrobiologia, astroquímica, radioastronomia, cosmologia, e alguma dessas áreas se dividem ainda mais entre elas, né? Tornando ainda mais específico o objeto de estudo. Funciona como se fosse uma árvore, onde o tronco principal seria a astronomia e os galinhos são as ramificações, né? Dentre essas ainda a gente tem a astronáutica, não é mesmo? Nossa, você mencionou aí essa questão da árvore, eu fiquei imaginando, e as raízes seriam a matemática Filosofia. e a física entraria como o sol iluminando para fazer a fotossíntese? Até dá pra fazer dá pra viajar bastante nessa analogia, colocando a astronomia como o tronco de uma árvore do conhecimento, né?
Pô, a gente fica brincando aqui, né? Porque é a nossa área, a gente consegue imaginar de fato isso acontecendo e não sei se o nosso ouvinte consegue imaginar essa árvore e todas as propriedades que uma árvore precisa, né, para se manter viva, para crescer. Rapaz, a engenharia talvez usaria da astronomia, cortaria a lenha? Eu acho que daí pode ser que entre com uma instrumentalização de várias desses ramos que a gente está falando aqui, né, na radioastronomia tem muita engenharia, na astronáutica tem uma explosão de engenharia, enfim, os engenheiros estão com a gente, né, apesar deles acharem que o pi vale 5, eles estão com a gente. Não, e a árvore, a gente está falando aqui, daqui a pouco nós vamos falar de agronomia, né? O quanto o agro aí depende da astronomia. É verdade, toda a definição de calendário, enfim, as marés, né, não dá para as coisas não são dissociáveis. E eu digo aqui, cara, até para quem vê de fora, a astronomia ela, trata de olhar para o céu ou até simplesmente, somente trabalhar com um telescópio. Quem está olhando de fora muitas vezes imagina que a astronomia é isso, mas tem muitas outras formas de aqui, entre aspas, olhar, como por exemplo no recorte do espectro eletromagnético, onde tem ali localizado as frequências do infravermelho, da luz visível, da luz ultravioleta e do rádio. Além disso, ainda tem agora, né, bem recentemente, apesar de não teoricamente recentemente, mas experimentalmente provado recentemente, as ondas gravitacionais, que nós já falamos em outros episódios anteriores aqui no bloco Nas Fronteiras do Infinito, que pode vir a ser uma outra forma de ler o universo e, quem sabe, futuramente, quem sabe, se comunicar. É a astronomia moderna, cada vez mais dependente dos avanços tecnológicos, de programação e de equipamentos mais precisos. Poucos são os tempos perdidos de fato com o olho no telescópio, né? E nós temos aí as análises de dados que são, acho que, as principais demandas. E aí vem outra boa pergunta dessa lista, né? De que o que faz um astrônomo profissional? E é realmente muito importante salientar o profissional nesse termo, pois os astrônomos também podem ser, como somos nós aqui, né, Rodrigo, eu e você, astrônomos amadores. Aqueles que fazem observações a partir de equipamentos próprios e participam de campanhas de ciência cidadã, fomentadas pela NASA e outras agências espaciais. Aqui no Brasil, nós temos fomentados pelo Ministério de Comunicação, Tecnologia e Inovações. O MCTI. Exato, Marco. Um dos caminhos possíveis para o profissional seria justamente o curso de física, que em uma boa universidade pode te dar uma boa base fundamental aí de cálculo, física universitária, claro, para você seguir numa pós-graduação, mestrado e doutorado em física aplicada às ciências dos astros ou em astronomia mesmo. As oportunidades direta de graduação em astronomia são poucas. Sabemos que tem na USP, através do Instituto de Astronomia e Geofísica, o IAG, em São Paulo, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, no Observatório do Valongo, que, aliás, foi o primeiro do Brasil a oferecer o curso de bacharelado em astronomia. Apesar de ter poucas oportunidades de graduação, no Brasil nós temos várias opções de pós-graduação. E você não precisa ser formado em astronomia para cursar essas pós-graduações, né? Você pode ter aí o curso de física, matemática, engenharias, né? O pessoal das ciências exatas, eles conseguem aprovação. Mas lembrando que a maioria exige como pré-requisito o ELF, o Exame Unificado da Física, que é como se fosse uma prova de proficiência para as pós-graduações em física e em astronomia. Rodrigo, eu ainda colocaria nesse balaio aí que você mencionou dos cursos, biologia, agora com a área emergente da astrobiologia, que a gente citou rapidamente anteriormente, Verdade. e a química. A astroquímica, ela é muito, muito relevante. Para além do IAG e do Observatório do Valongo, pós-graduações também são ofertadas em instituições públicas como a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a antiga Cefet, a Federal do Rio Grande do Sul, a Unesp, o INPE, o ITA, o Observatório Nacional, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Santa Maria, que eu pude visitar no segundo Congresso Aeroespacial lá em 2019. Parece tão longe, parece tão distante 2019. Mas eu gostei muito de poder vivenciar esses dias lá com o pessoal que eu conheci em Santa Maria.
E deixo aqui um abraço a todos, espero que nos ouçam, mas foi um momento muito massa conhecer não só a Federal, mas todo mundo que envolve nessa parte aí de engenharia aeroespacial. Algumas pós em astronomia estão dentro do programa de pós-graduação em física, inclusive. E nós temos algumas opções particulares também, mas aí são mais limitadas ainda. Eu tenho 2 exemplos aqui, que são a Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, que fica em São José dos Campos, e a Unicid, a Universidade Cidade de São Paulo. Vale lembrar que a carreira acadêmica de astronomia é da área de exatas. Tem muita física, cálculo aplicado, e é perfil de alunos que têm aí uma afinidade em matemática e física. Lembra do que eu falei anteriormente, né? A maioria exige como pré-requisito um exame de proficiência em física. Beleza, Rodrigo. Então temos aí pelo menos uns 4 anos de curso em astronomia ou física. Daí vem as pós, mestrado e doutorado. E como será que é o mercado de trabalho para os astrônomos? Pois eu imagino que essa seja uma dúvida bastante comum, cara. Me recordo bem ainda nos tempos de graduação em física que isso de onde poder trabalhar era uma dúvida bastante recorrente. Olha, Marco, feliz é aquele que pode trabalhar estudando, não é mesmo? Porque aí você só cresce, né? Nada de ficar parado. É uma questão de desenvolver aí habilidades, você vai aprendendo, vai se formando. E o astrônomo profissional que vai seguir esse caminho, né? Ele trilha um caminho acadêmico, né? Normalmente ele vai se alinhar a alguma área de pesquisa, e essa área de pesquisa é definida de repente lá no seu TCC, numa iniciação científica ou no mestrado e doutorado, e assim vai desenvolvendo pesquisas em instituições. E aí vai um ponto, né? A maioria em setor público, contribuindo para pesquisa, extensão e ensino, os 3 pilares da universidade. E aí a importância do fomento à pesquisa. No Brasil, as instituições que realizam o estímulo a todas as ciências são o CNPq, o CAPES e as FAPES, conforme os estados, como a FAPESP, a FAPERJ, FAPESC e a FAPESB. Mesmo com o fomento, os cientistas brasileiros acabam tendo jornada dupla. Além da pesquisa, dividem suas horas em universidades, ministrando aulas para os cursos de graduação e pós-graduação. Outro caminho possível para os astrônomos são os museus e os centros de ciência, assim como os planetários, que têm uma atuação mais na linha de divulgação científica. Vemos, inclusive, alguns aí encontrando caminhos nos mundos digitais através das redes sociais, podcasts, YouTube. Você conhece alguém que faz podcast? Cara, eu não sei, cara. Será que... Olha, um podcast de astronomia? Olha, Quem são esses físicos que fazem podcast? Quem somos? Quem somos? quem somos? Quem somos? Onde comemos? Onde vivemos? Rodrigo, e agora, né, com a inteligência artificial, talvez até novos rumos para a área de astronomia comecem a aparecer. Até porque estamos em uma nova era espacial, né? Tem vários novos atores atuando aí pelo mundo afora. Pois é, o setor privado chegou em peso investindo no setor aeroespacial. Hoje já se fala em turismo espacial, mineração de asteroides, viagens interplanetárias e por aí vai. Sempre importante ressaltar que o grosso do investimento, do orçamento na pesquisa espacial ainda vem do Estado, mas aquelas pesquisas um pouco mais flexibilizadas partem de dentro do setor privado, aí trabalhando dentro de uma lógica de mercado. E é sempre importante dizer que o Brasil tem sim um programa espacial. Muita gente duvida, mas nós temos. Ele é descrito a cada 10 anos no Plano Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, que você também pode ler na íntegra no site da Agência Espacial Brasileira, a AEB. Olha, Marco, eu acho que a gente vai precisar fazer um episódio bem legal dedicado aí ao Programa Espacial Brasileiro, porque muita gente não conhece, a gente chega aí falando bastante do PNAE, chega falando bastante de vários órgãos, né, do setor público e também do setor privado que nós temos aí no Brasil, das instituições de pesquisa, porque é uma rede, né, todo mundo trabalhando junto, e pouco sabe disso, né, então eu gostaria sim de, em breve, nosso querido ouvinte aí estará apreciando um pouco do nosso conhecimento acerca da Agência Espacial Brasileira, do Programa Espacial Brasileiro e assim por diante. E quem sabe até de potenciais parcerias que o Brasil tem, né, com
outros programas espaciais. Pois é, porque nossos parceiros aí do BRICS, né, são muito fortes nesse setor. Para o nosso querido ouvinte, eu confesso que é o meu sonho ver o nosso país correndo de fato como um protagonista e não só um coadjuvante nessa corrida espacial, nessa nova era espacial. Porque a gente vê aí nossos companheiros do BRICS+, a Rússia, a Índia, a China e alguns países árabes, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, dominando esse setor. Tem até missão de pouso na parte oculta da Lua. Nossa, nós precisamos mesmo colocar o Brasil nesse setor aeroespacial. Hoje mesmo, Rodrigo, eu vi uma notícia de que o México realizou um lançamento de um microsatélite com auxílio dos chineses. Então, assim, essas parcerias, elas de fato dão sim frutos. E veja só você, mais uma vez vemos a astronomia moldando a nossa sociedade. A mesma astronomia que nos contou histórias, que criou calendários, permitiu a agricultura e nos cativou de pensamentos filosóficos, novamente vem aí na fronteira. O que será que vem depois disso? Olha, Marco, você lembrou bem. O dia é definido pela rotação da Terra, o ano é definido pela translação em torno do Sol. A semana tem 7 dias, em homenagem aos 7 planetas clássicos, quando ainda se considerava o Sol e a Lua como planetas, além de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O mês é praticamente uma lunação, né? Ou seja, aproximadamente 29 dias, além das estações do ano, que são facilmente marcadas pelas constelações. Órion, por exemplo, em dezembro, marcando o início do verão aqui no Hemisfério Sul. E o Escorpião no inverno, trazendo junto com ele a mancha da nossa Via Láctea. E quando se fala de agricultura, estimar o período da colheita com a constelação no céu é justamente usá-la como um marcador de tempo. E a gente estava mencionando o fato da árvore, né? E olha só, nós nos encontrando com a agricultura aqui. Os egípcios, por exemplo, observavam a estrela Sírius, a mais brilhante no nosso céu noturno. O seu reaparecimento no horizonte antes do nascer do Sol coincidia com as cheias do rio Nilo, marcando o início do ciclo agrícola. A necessidade de organizar o tempo para plantar e colher levou as primeiras civilizações a mapear o céu, iniciando uma longa jornada que nos trouxe até a astronomia moderna. E já existem pesquisas que envolvem a agricultura com o espaço, como os estudos sobre como a microgravidade afeta o crescimento de algumas plantas, se essa variação na exposição à radiação fora da atmosfera interfere de alguma forma significativa e assim por diante. Cara, esse é um assunto que me fascina. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, juntamente com a AEB, né, a Agência Espacial Brasileira, vão promover um evento com esse tema lá em São José dos Campos, entre os dias 14 e 16 de outubro. Vai ser um simpósio, com certeza vai ser um marco muito legal, né, no contexto aí das contribuições de pesquisas da agropecuária na exploração espacial. Eu espero muito estar lá e acompanhar todo esse processo. Rodrigo, não tem jeito. Falar de astronomia é falar da humanidade, de desenvolvimento, de ciência, de educação. Interliga tudo, cara. É interdisciplinar mesmo. Isso que talvez a torne tão fascinante e tão misteriosa. Com esse bate-papo fascinante sobre o que é astronomia de fato, nós encerramos aqui o bloco Nos Ecos do Universo. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.